Olá pessoal, tudo bem? Então, mais uma vez estamos aí com nossa parte de imunologia e hoje a gente vai falar um pouco, né, sobre aspectos bem interessantes que no que diz respeito exatamente a processos alérgicos, né? Então, isso é muito interessante a gente saber, porque tem pessoas que têm alergia a picadas de abelha, a grãos de pólen, a pelos de gato, a até mesmo, pessoal, formigas, a pó mesmo de poeira e assim sucessivamente. E alguns alimentos, né? Então, vamos abordar esses aspectos que são bem interessantes. O que é exatamente a alergia, né? Quais os tipos de alergia que existem, qual a população mais afetada, em que estação do ano se verifica mais casos de alergia. Então, o que acontece? A alergia é uma doença crônica ou hereditária, né? Entre outras curiosidades, nós iremos abordar isso. Porque tem pessoas que dizem, minha mãe teve, meu avô teve, minha bisavó teve, então é hereditário. Então a gente exatamente vai desmistificar isso, tá? Qual a introdução dessa parte, né, de imunologia? A introdução é o seguinte: ouve-se muito falar de alergia, mas será que toda a gente sabe em que consiste uma alergia? Nós pensamos que não. E com este trabalho esperamos que fique a saber, né? Então, a gente exatamente vai desmistificar e colocar aí em pauta assuntos bem peculiares, tá? Alergia. A alergia é uma resposta imunológica excessiva e inapropriada de pessoas sensíveis a uma determinada substância. Ou seja, a pessoa é sensível àquele determinado alergênio, né? O alergênio. Então, ela vai ser exatamente sensibilizada por aquele determinado agressor ao sistema, né? Tem muitas pessoas que só vêm saber que tem um processo alérgico quando as mesmas entram em contato com aquele processo, tá? Os órgãos mais afetados a gente já sabe que são a respiração, né, gente? Então, as vias aéreas, elas são uma das principais afetadas quando esses processos alérgicos vêm a ocasionar. Sabemos que as vias aéreas são importantíssimas porque elas fazem parte exatamente das trocas gasosas, né, de dióxido de carbono e de oxigênio. O oxigênio entra, o dióxido de carbono sai. Então, se minhas vias aéreas estão exatamente comprometidas, como vai fazer essa troca? Né? A gente sabe que o oxigênio é a manutenção da vida do organismo vivo. Então, sem oxigenação, o organismo não consegue viver, né? Sabemos que o coração quanto o pulmão também trabalham juntos nesse processo. Então, a gente vê aqui pelas essas imagens, né, os órgãos mais afetados, a gente sabe que é a respiração e a pele também, né? A pele é como se fosse uma sinalizadora, ela exatamente vai mostrar o que tem de errado com o organismo, né? Esses alergênios podem ser pólen das flores, poeiras mesmo da nossa casa, pelos de animais, alimentos, às vezes alguns fungos, ácaros e assim sucessivamente. Nas pessoas com alergias, o sistema imunológico responde de forma exagerada quando se inala ou engole ou toca em substâncias inofensivas, certo? Então, essas pessoas que têm exatamente esse tipo de alergia são coisas tão simples que a grande maioria das pessoas não tem, mas nelas vão ocasionar exatamente o processo mais agressivo, né? Alergias vão se dividir em três tipos: vai ser respiratória, alimentares, dermatológicas, né? Respiratória vai ocasionar esse problema nas vias aéreas, alimentares geralmente vai ocasionar o que? Uma eritema, né? Um plúrido muito forte, agressivo, exatamente descamação na pele e assim sucessivamente. Alergias respiratórias. A alergia que afeta o sistema respiratório vai manifestar-se como uma doença alérgica. No nariz vai ser rinite alérgica. Nos pulmões e vias aéreas, asma ou hiperreatividade brônquica. Há também a polinose, né? Febre do feno. Ocorre na primavera, quando ocorre polinização, ou seja, quando as flores exatamente estão exalando seu perfume. Então, tem pessoas que têm alergia até a isso. Rinite alérgica. Rinite é uma inflamação da mucosa do nariz. Não é contagiosa, contudo, pode ser transmitida de pais para filhos através de genes. Então, essa daqui entra assim como uma doença hereditária, né? Então, são pessoas, filhos que têm pais com algum problema de alergias.
incluindo a rinite, pode ser transferida através dos genes, né? E vai incluir os sintomas, né? Que são tosses, nariz entupidinho, né? Obstrução nasal, espirros, né? E gota pós-nasal, né? As gotas pós-nasal. Catarro e assim sucessivamente, tá? O asma, por sua vez, a asma é uma doença inflamatória crônica, gente. Olha, lembrando, quando eu falo crônica, é algo que vai pendurar, né? Vai ser exatamente que vai se pendurar por mais de 90 dias. Então, entra como uma doença crônica, prevalente, que medicações paliativas não estão resolvendo. Então, vai ocasionar o quê? Não tem cura, mas tem só tratamento. Então, você exatamente tem tempos que você tá bem, tem tempos que você vai ter aquela crise de asma, né? Então, sempre eu vou ter ali a bombinha, tem algumas pessoas que tomam, né, a bombinha, faz ali aquela sucção, então é muito importante, tá? As inflamações torna as vias aéreas sensíveis a estímulos tais como alergenos, né, ao pó, poeira, pelos de animais. Então, quem tem asma tem que ter muito cuidado com esses alérgenos. Os sintomas vão incluir as tosses, né? Aperto no peito, porque eu vou ter dificuldade de troca gasosa, dificuldade para respirar. E as vias aéreas ficam estreitas, inchando e cheias de muco. Ou seja, olha o vaso aqui, gente. Olha, dá uma olhadinha nessa primeira figura, é o brônquio normal. Então, o brônquio normal, né? Vai passar os gases aqui dentro desse brônquio, né? Olha o brônquio asmático. Olha fechando. E exacerbação de asma. Nas crises, olha como vai ficar complicado. Então, as pessoas, elas atualmente vão ter problemas das trocas gasosas, né? Vai ser inflamações dos brônquios, tá? E quando você faz aquela inalação, né, com a bombinha, esse brônquio, ele vai dilatar, né? Então, ele tá constrangido, né? Ele tá fechadinho, então ele vai dilatar quando recebe aquele ar da bombinha, tá? Aquela medicação. Só tratamento, né? Não existe ainda um único tratamento ou medicamento. Há que delinear diversas medidas. Estas diferem de alergias para alergias. Deve-se iniciar o mais cedo possível, tá? Os medicamentos são os corticoides e os antihistamínicos. Então, o que é que eu aconselho? Quem tem algum processo alérgico, tenha sempre histamina em casa. Imunoterapias, vacinas e assim sucessivamente. Exercícios físicos específicos. Tem pessoas também que fazem aí natação para melhorar o asma, né? Como um tratamento também, tá? Alergias alimentares. O sistema imunitário do organismo reage a determinados alimentos, como se fosse potencialmente perigoso. Os anticorpos, né, moléculas defensoras do organismo, né, provocam sintomas alergênicos, né, tosse, comichão e manchas, né. Então, exatamente, pessoas que têm problemas alimentares, né, eu mesmo tenho alergia a alguns tipos de alimento, né, então eu não faço tudo, procuro saber se tem componentes e tudo mais, para que eu não possa ter exatamente problemas no meu organismo. A referida erupção pode ser ou não acompanhada por sintomas gastrointestinais, como náusea, vômitos e diarreia alcoólica. Ou seja, a pessoa tem algo, raramente, né? A pessoa tem esses problemas alérgicos, né? E vão exatamente cursar com vômito, náusea. Gente, quando fala-se em náusea, vômito, principalmente vômito e náusea, a gente tem que ter muito cuidado, porque também vai desidratar, certo? Então, isso daí é muito complicado, tem que sempre reidratar. Na cabeça pode ser tonturas, desmaio, sensação de peso na cabeça. Nos olhos, lacrimejamento, visão turva, palidez na pele, né? Dermatite, tá? Sistema digestivo vai ter gases, né? Náusea, cólicas, diarreia e assim sucessivamente. O tratamento. Não existe um tratamento específico para esse tipo de alergia. A única solução é deixar de ingerir o alimento que a provoca. Tem algumas pessoas que elas vão exatamente dosando pouco a pouco, né? Tem algumas pessoas que têm também alergia ao leite, né? A lactose, então elas levam sempre um pozinho para colocar em cima da comida. Porque tem determinados alimentos que quase é impossível não ter lactose, né? As alergias dermatológicas, ou as alergias na pele, como a gente verifica aí, elas podem também, pessoal, ser uma alergia crônica, né? Que elas podem pendurar aí por muito tempo. E elas vão cursar com um tratamento também. A alergia que afeta a pele manifesta-se sob forma de dermatites,
um problema de pele caracterizado pela reação de hipersensibilidades, como a gente já viu nos outros slides, né? Urticárias e uma reação da pele do tipo anafilática. Então, quando a gente fala aqui de anafilaxia, né, vai ser exatamente dificuldade de respiração. Dermatite, sintomas, comichão imensa, né, intensa, bolhas, vermelhidão ou inflamação, né? Então, essas dermatites, descamação também, gente, pode disseminar para o pescoço, ouvidos, né, patela, pele, e pode deixar até mesmo a pele em carne viva, né? Ainda suas causas são desconhecidas. Geralmente pessoas têm alergia a dermatite, dermatite nervosa, dermatite tópica, né? Estresse, pessoal, também. Baixa de hormônio também pode ocasionar esses problemas da pele e assim sucessivamente, tá? Urticárias. Sintomas, né? Presença de pequenas elevações de cor clara, coceira, edema de lábios ou pálpebras, né? Tem pessoas também que têm esses processos, né? Essa coceira, os lábios ficam um pouco inchados, né? A pele também, as pálpebras dos olhos, né? Causas, né? Ingestão de medicamentos inflamatórios, antibióticos tipo penicilina. Tem pessoas também que têm alergia à dipirona, né? Hoje em dia quase todas as medicações têm base de dipirona. Também pode ter esses problemas de urticárias. Ingestão de alimento, infecções virais e assim sucessivamente. Medicamentos mais usados para controlar. A gente aí vê todos eles, né? Ó, aéreos, antialérgico, rinite urticária, fenistil, né? Queimaduras solares, Asdron, indicado para profilaxia da asma, de bronquites, da rinite e assim sucessivamente. Silergil está indicado no tratamento de alergias, novamente responsáveis aos antihistamínicos, incluindo urticária, rinite e conjuntivite. Talec, né? Indicado para profilaxia e tratamento dos sintomas de rinite alérgica. Gente, essas medicações, elas são importantes. Tem algumas medicações dessas aqui, que contém histamina, né? Que eles servem até para os outros. Então, se você tomar ele, vai resolver para os outros problemas também. O diagnóstico. Teste de puntura, né? Que como eu falei para vocês no outro slide, ó, foram feitos exatamente esses testes na parte imunológica, onde exatamente vai ser furado, né? Vai colocar uma gotinha daquele determinado, simulando um antígeno, para exatamente analisar a erupção cutânea. Se teve erupção cutânea, porque tu é alérgico a algum desses processos. Aqui nessa nossa segunda imagem, a gente vê aqui um braço, né, inchadinho, um antebraço, com algumas elevações, né, algumas erupções cutâneas, demonstrando aí que a pessoa tem alergia a alguns desses componentes. São amplamente utilizados para a confirmação de diagnóstico de alergia, induzida por grande variedade de substâncias inalantes e alimentares, né, ou alimentares, ou alimentos. Teste intradérmico, né? Então, esse primeiro é teste de puntura. Teste intradérmico, pessoal, exatamente, apresenta maior sensibilidade do que o teste de puntura. Quando os testes de puntura são negativos em pacientes com históricas alérgicas, compatíveis deve ser feito o intradérmico. Ou seja, tem pessoas que mesmo tendo alergia, não vai responder no teste de puntura. Aí tem que ser feito exatamente o intradérmico, nas costas, onde vai exatamente ter as reações mais bruscas, né? Então, é necessário. Digamos, você fez o teste de puntura, não deu que tem alergia, mas você sabe quando você se expõe àquele determinado alergênio, né? Você vai estar com a erupção cutânea. Então, como assim? Estou com divergência de informação? Eu tenho ou não tenho alergia em si? Então eu vou lá. Então, eu vou fazer o teste de intradérmico, tá? Imunodeficiência congênita, também designada por imunodeficiência primária, que está presente desde o nascimento. Consiste em anormalidades a nível do sistema imunitário, adquiridas através de antecedentes. Certo, pessoal? Então, esse daqui já vem lá da sua imunidade congênita, né? Então, pegou aí da família, né? Hereditário. Imunodeficiência adquirida ou secundária é também considerada uma normalidade a nível do sistema imunitário, mas adquirida através de infecções bacterianas. A mais conhecida é a síndrome de imunodeficiência, a AIDS. Então, tem pessoas exatamente que vai desenvolver, infelizmente, né,
adquire o vírus da AIDS e desenvolve a doença chamada SIDA, com S, pessoal, não sei, tá? Hereditariedade. Existe um fator hereditário na alergia, ou seja, filhos, né, de pais alérgicos têm mais probabilidade de serem alérgicos do que aqueles que não têm pais com alergias. Então, a gente vê aí um percentual, né, uma percentagem, a probabilidade de 50%. Então, se eu sou alérgico, provavelmente meu filho vai ser alérgico também. A probabilidade é bem maior, tá bom? Ambos os pais alérgicos. Então, se meu marido e eu sou alérgica, 50% de chance de meu filho ser alérgico. Se só eu sou alérgica, o meu filho vai ter 30% de chance. E se nenhum for alérgico, eu vou ter aí 10 a 20% de chance, né, de probabilidade. E aí, pessoal, a gente dá essa breve introdução sobre a nossa aula de hipersensibilidade.